Você já parou para pensar no que significa nunca desistir? Não importa o quão grande seja o obstáculo, não importa o quão impossível pareça fazer aquilo, você simplesmente continua. Essa, meus amigos, é a essência de Monkey D. Luffy, um garoto que se transformou em uma lenda, não apenas pela sua força, mas pela sua determinação inabalável. E hoje eu vou te mostrar por que a determinação de Luffy é uma das coisas mais inspiradoras de toda a história dos animes. Luffy, ele não é apenas um personagem carismático com um chapéu de palha e um sorriso bobo. Ele é, na verdade, a definição pura da ideia de nunca desistir. Ao longo dos mais de 1000 episódios, ele enfrentou inimigos que pareciam invencíveis. Ele perdeu pessoas queridas. Sim, ele sofreu derrotas humilhantes. Ele quase morreu inúmeras vezes. Mas mesmo com tudo isso, ele nunca parou. Nesse vídeo vamos ver alguns momentos mais marcantes da trajetória do Luffy e entender como a sua determinação moldou não apenas a sua própria vida, mas também a vida daqueles que o seguem e até de quem assiste a história como eu e você. Fica comigo até o final, porque eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar pro Luffy da mesma forma. Mas para falar do Luffy, nós temos que voltar ao começo. E tudo começou com um sonho bem simples. Ele queria ser o rei dos piratas. Mas o que parecia ser apenas uma ambição de uma criança sonhadora se transformou numa promessa irredutível. Luffy, ainda criança, conheceu Shanks, aquele que, mais do que um pirata, foi um exemplo e uma inspiração para ele. E foi ali, naquele bar, naquela pequena vila, que o mundo soube. Aquele garoto do chapéu de palha não iria parar até realizar o seu sonho. A cena do sacrifício de Shanks para salvar Luffy, aquela expressão de espanto e de admiração no rosto daquele garoto, foi o momento em que sua determinação se consolidou. Luffy naquele momento aprendeu que vale a pena perder um braço, vale a pena perder uma perna, vale a pena sacrificar tudo se for para proteger o que realmente importa. E é esse, meus amigos, o pensamento que guia Luffy a cada passo de sua jornada. Quando falamos da travessia do East Blue, por exemplo, nós sabemos que logo no início de sua aventura, Luffy já enfrentou desafios que fariam qualquer um desistir. Ele nos primeiros episódios enfrentou a Álvida sozinho, derrotou Bug, enfrentou Arlong, um homem-peixe que tinha uma força até mesmo superior a dele. E acima de tudo, ele convenceu as pessoas a acreditarem nele. Pessoas como o Zoro, como a Nami, como o Sop e o Sanji. Personalidades totalmente diferentes da dele. Mas se você reparar uma coisa, você fica até mesmo espantado. O Luffy, ele nunca obriga ninguém a entrar na sua tripulação. Ele não obrigou nenhum desses a entrar no seu bando. Ele inspirou. Não é só a sua força que conquista, é a sua determinação. Cada vitória não é sobre derrotar o inimigo, é sobre manter o seu sonho vivo e arrastar consigo quem quiser acreditar junto. Mas nem sempre foi fácil. Por exemplo, em Alabasta, ele percebeu que desistir não é uma opção. Um dos momentos mais poderosos da jornada de Luffy acontece ali em Alabasta. Crocodile, um dos Shichibukais, que era praticamente intangível. Ele derrotou Luffy não apenas uma vez, mas 2 vezes. Luffy foi derrotado, humilhado e enterrado na areia para morrer. E qualquer um naquele momento aceitaria o seu fracasso, mas não o Luffy. Ele se levanta, mesmo ferido, mesmo desidratado e mesmo à beira da morte. Por quê? Porque ele prometeu que salvaria Vivi, prometeu proteger aquele país e prometeu também não deixar a tirania vencer. E quando Luffy finalmente derrota o Crocodile, não é apenas uma vitória física, mas é uma vitória da determinação sobre o desespero. E essa é uma coisa constante em toda a história de One Piece. Outro momento muito marcante é em Enies Lobby, o grito que rompe o mundo. Mas esse momento ele explora a determinação de Luffy de uma forma incontrolável, e é em Enies Lobby, quando Robin, uma amiga e tripulante do bando de Luffy, decide se sacrificar porque acredita que não merece ser salva. Luffy simplesmente não aceita. Ele não aceita esse sacrifício. Ele não aceita que alguém que ele ama viva com vergonha, com culpa ou com medo. E então, diante do governo mundial, uma entidade que até então parecia intocável, Luffy dá uma das ordens mais icônicas de toda a obra. Todo fã de One Piece lembra desse momento. Atire naquela bandeira. Um ato de guerra, um grito, um símbolo, uma declaração. Luffy mostrou que, por quem ele ama, ele é capaz de declarar guerra ao mundo inteiro. E não há força maior do que essa. A determinação de proteger quem é realmente importante, custe o que custar. Mas em Impel Down, nós vimos outra coisa. Nós vimos a dor e a queda. Mas a determinação
ela nos mostrou ali que não é só sobre vitórias. Ela também é testada nas maiores derrotas. E talvez a maior provação que Luffy enfrentou foi a tentativa desesperada de salvar seu irmão Ace. Luffy atravessou Impel Down, a prisão mais temida do mundo. Ele derrubou diversos inimigos, fez até mesmo alianças improváveis. Tudo isso com um único objetivo: alcançar o seu irmão Ace. Ele foi até Marineford, no meio de uma guerra, para encarar os maiores monstros daquele mundo. Ele consegue salvar o seu irmão, mas Ace morre. Então Luffy falha. E ali, pela primeira vez em toda a obra, vemos Luffy quebrado, sem chão e sem força. Mas aí você se pergunta agora, tá, mas o que foi que ele fez? Ele se levantou, ele chorou, ele gritou, ele se desesperou, mas ele levantou. Porque mesmo depois da maior dor que ele enfrentou, que é de perder alguém que ele amava profundamente, o seu irmão, a sua determinação não permite que ele fique caído. E é essa talvez a lição mais poderosa que Luffy nos dá. Determinação não é não cair, é sempre levantar. Quando chegamos no novo mundo, nós temos a determinação de Luffy mais amadurecida. Depois de tudo que enfrentou, Luffy amadurece. Ele treina, cresce e aprende. E segue sua jornada. Agora ainda mais determinado. Mas não aquela determinação inconsequente de antes. É uma determinação consciente. Ele sabe que o mundo é cruel. Ele sabe que teve perdas irreparáveis. Ele sabe que há inimigos que talvez ele não consiga vencer. Mas mesmo assim ele continua. Porque o sonho dele não é sobre si mesmo. É sobre liberdade. É sobre fazer com que todos ao seu redor também sejam livres para perseguir os seus próprios sonhos. E essa é a chama herdada. Uma chama que nunca apaga. Nós chegamos à seguinte conclusão: Luffy, ele nos ensina que a determinação não é ausência de medo, não é ausência de derrotas, nem é ausência de dor. É seguir em frente apesar de enfrentar tudo isso. Cada vez que ele levanta, cada vez que ele cai, ele se levanta. Cada vez que alguém duvida dele, ele prova. E cada vez que o mundo tenta pará-lo, quebrá-lo, ele sorri. E é por isso que, mais do que um pirata, Luffy é um símbolo de que, enquanto houver alguém disposto a não desistir, os sonhos, eles continuam existindo. Como o próprio Barba Negra diz, o sonho das pessoas não tem fim. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixe seu like, isso ajuda demais o canal e me motiva a continuar produzindo conteúdos assim. Se inscreve também para não perder nenhuma análise próxima de outros personagens, nenhuma reflexão dos personagens que nós tanto amamos. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora. Clica nele, continua comigo nessa jornada e bora lá falar ainda mais sobre o mundo dos animes. Obrigado por ter ficado até aqui, nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, nunca desista dos seus sonhos.